Novidades do São Paulo. Maicão, vamos começar falando do São Paulo? As novidades não são boas, tá? São Paulo não vai contratar Aboubakar e Paco Alcácer. Esses foram os dois nomes mais bem avaliados pela diretoria e pela comissão técnica do São Paulo entre os centroavantes que estão livres no mercado. O Aboubakar era o preferido de praticamente todos, centroavante de 33 anos de idade, camaronês, mas que não se encaixa no perfil financeiro do São Paulo. Ele ganhava na Turquia, no seu último clube, R$1.200.000 livres de impostos por mês. Isso daria uma conta de mais ou menos 1,6, 1,7, chegando a 1,8 milhão de reais por mês para o São Paulo. E ele quer a manutenção desse salário, o São Paulo entende que não há como pagar tudo isso para ele. O Paco Alcácer, o Aboubakar já fez até gol em seleção brasileira, tá? Pela seleção de Camarões. O Paco Alcácer, esse é um jogador mais em fim de carreira, já passou por Barcelona, para o Dortmund e tem jogado em times menores. Não atua, não entra em campo desde janeiro. E contratá-lo custaria R$1,5 milhão por mês, ele exige no mínimo 1 ano de contrato. Aí o São Paulo começou a fazer conta, caramba, 1,5 vai pesar pra gente, né? Mas se o cara chegar e resolver, beleza. Mas aí os caras descobriram que o cara não joga desde janeiro, vai precisar de 2 meses para entrar em forma, aí acabou o ano, aí o São Paulo já vai ter a volta de outros, enfim, esses dois estão descartados, tá bom? E, Nicola, você acha que com a volta de Oscar, Rodriguinho perde espaço? Sim, especialmente porque o Lucas Moura também tá voltando, né? Severino Costa, like 220. O São Paulo quer contratar centroavante de primeiro nível, mas não quer pagar o salário que vale. Eles querem pagar o salário de 40.500 para um atacante de nível. Isso foi aí. Alexander Machado, o São Paulo fecha no azul esse ano. Um grupo de 5 conselheiros criou um relatório afirmando que é enorme a chance de o São Paulo ter prejuízo. Especialmente se não conseguir vender atletas que garantam mais 120 milhões. A verdade é que a gente só vai saber de acordo com o desempenho do São Paulo em campo. Se o São Paulo, por exemplo, for campeão da Libertadores, o superávit está garantido. Se ele for eliminado pela LDU, a chance de um déficit aumenta bastante, tá? A não vinda do Marcos Leonardo foi apenas por falta de grana do São Paulo ou teve negligência da direção? Quais chances dele vir em 2026, São Paulo caso rescinde? Cara, ele queria muito vir, fez todo o esforço do mundo. Acho que o maior erro da diretoria de São Paulo foi ter vazado a notícia de que ele estava perto, de que ele queria fechar, porque isso gerou nos árabes do Al Hilal uma irritação. Eu estava terminando de gravar o vídeo da noite, quando o Fernando Brito, que é um empresário do Marcos Leonardo, me respondeu sobre os próximos passos, né? Eu tinha perguntado assim, ó, Fernando, só para saber, vocês precisam esperar até o dia 14 para definir se vão ou não processar o Al Hilal? Aí ele falou assim, nós temos contato e de fato existia um interesse em finalizar o ano no São Paulo, por diversos fatores, mas agora vamos avaliar as possibilidades em cima da mesa e conversar com o Al Hilal. Eu falei, tá bom, mas vocês precisam esperar até o dia 14 ou não? Aí ele saiu pela tangente, mas deu uma resposta para mim importante. Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato ainda, temos uma situação em aberto e vamos buscar resolver. Ainda existem mercados abertos e até o momento o Al Hilal sempre afirmou que conta com o jogador e não quer negociá-lo, tá? Então, ele está dizendo aqui que o Al Hilal insiste na permanência do atleta, mesmo sem inscrevê-lo no Campeonato Saudita, e que ainda existem outras janelas abertas antes da possibilidade de buscar a rescisão do contrato, tá bom? Que mais? Marcos Leonardo vai decidir seu contrato na Arábia nesse ano, mesmo assim, não pode atuar no Brasil, né? Não pode, Lion. Vamos explicar isso é legal. A lista de inscrições na Arábia Saudita, ela é fechada no dia 14. Então é no dia 14 que a Federação Saudita recebe as inscrições de todos os clubes. Aí o Al Hilal vai informar quais são os 8 estrangeiros que eles estão se inscrevendo. O Marcos Leonardo, que tudo indica, não será inscrito. Ele foi avisado já pelo Simone Inzaghi que está fora. Inclusive o comunicado foi feito pelo Renan Lodge. O Simone Inzaghi falava para o Renan Lodge, que traduzia para o Marcos Leonardo. O Renan Lodge também ficou de fora da lista de... Ou ficou não, vai ficar de fora, né? Pois bem. Então, a partir do dia 14 é que o Marcos Leonardo pode começar a trabalhar nos bastidores a rescisão do seu contrato na Arábia Saudita. Segundo um empresário brasileiro que tem um jogador no Al Hilal, uma jurisprudência de um caso parecido anterior, em que ao ser excluído da lista de inscritos no Campeonato Saudita, esse atleta aciona a FIFA e aciona o Campeonato Saudita e consegue a liberação, a quebra do contrato com direito a salários até o fim do vínculo. O caso do Marcos Leonardo é um pouco mais pesado, porque ele tem mais 4 anos de vínculo. Então, para o Al Hilal, perder o jogador dessa maneira parece ser meio estranho, né? Vai ter bastante dinheiro para pagar.
E aí, só para lembrar, ele pode ou não jogar no Brasil. Na teoria, como a janela já está fechada no Brasil, e ele estava empregado no último dia da janela de transferências, no dia 2 de setembro, ele não pode. A única possibilidade de uma reversão desse quadro é se o Marcos Leonardo conseguir a saída dele do Al Hilal por justa causa, e aí, com essa justa causa, ele conseguir uma autorização especial para ser inscrito. Mas esse processo de rescisão de contrato no Al Hilal vai demorar tempo. A justa causa não é uma garantia de que ele vai conseguir, depois de que isso vai assegurar para ele o direito de jogar no São Paulo, tá bom? O Jardel Ken. Marinax e Textor têm um acordo, novidade. Jardel, a relação entre eles é muito estranha, muito esquisita. Dá para dizer não, é real que em menos de 2 anos eles negociaram quase 480 milhões de reais em tratativas ou em negociações de Botafogo, Lyon e Nottingham Forest. Os últimos movimentos feitos pelo Marinax foram estranhos. Compra do Cuiabano e depois empréstimo para o próprio Botafogo. Parece que ele está tentando ajudar o Textor diante de toda a dificuldade financeira pela qual passa o investidor botafoguense. É só importante comentar que, algum tempo atrás, especularam que o Marinax seria um sócio do Textor no Botafogo. O Marinax fez seus advogados entrarem em contato com o Jornal Globo, que havia divulgado essa notícia, para garantir que era mentira, que não tinha nada disso. Enfim, eu acho que vale a pena aguardar cenas dos próximos capítulos. São Paulo está aprovando o fundo de Cotia, já houve a aprovação do Conselho Deliberativo, deve ser aprovado também no comitê, no fundo de... Conselho de Administração já aprovou, agora o Conselho Deliberativo é quem vai aprovar. E aí é partir para buscar o dinheiro. Serão 200 milhões de reais aportados pelo Galápagos, outros 150 milhões, na teoria, aprovados pelo Marinax. O Marinax assinou um memorando de entendimentos, afirmando que tinha intenção de colocar dinheiro. Ele mesmo deu uma declaração recentemente à TNT, contando que vê o São Paulo como uma boa oportunidade de mercado no Brasil. Mas eu acho que vale a pena esperar para ver. Vale a pena esperar esse dinheiro entrar para ver como é que vai se dar a participação do Marinax. Tá bom, Jardel? O Felipe Rabelo. Por que o São Paulo não contrata e pode ter porque o São Paulo não contrata e pode ter perda financeira esse ano? Abraço daqui de Rose Bowl. Olha o Rose Bowl, estádio famoso na Copa de 94 e que foi bastante utilizado na Copa do Mundo de Clubes, né? Aguardando o show do Oasis. Caraca, que moral. Que legal. Bom, por que o São Paulo não contrata e pode ter perda financeira esse ano? Vamos lá. Sobre contratação de reforço, eu já disse para vocês que o Abubakar e o Paco Alcácer estão descartados. O São Paulo entende que são muito caros. E o São Paulo está brigando muito para fazer valer aquilo que está estabelecido no orçamento, né? O São Paulo tem uma série de custos, ele não pode gastar muito, senão ele vai estourar o FDIC, e o FDIC e o Galápagos, que ajudou no FDIC, também está ajudando no fundo de Cotia, enfim, está uma coisa ligada à outra, né? Acho que a tua pergunta pode estar associada a, tá bom, você deixa de contratar agora e eventualmente é eliminado nas quartas de final da Libertadores, você perde um caminhão de dinheiro. É uma verdade. Mas o São Paulo avalia que gastar com o Paco Alcácer 1,5 milhão de reais por mês para o cara ficar em forma em 2 meses, isso também não seria muito interessante. Só queria lembrar para vocês as cotas das quartas de final, fase em que o São Paulo já está, e das semifinais. O São Paulo, por enfrentar a LDU nas quartas, tem direito a $1.700.000. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol a todos os times das quartas. Isso vale para o São Paulo, vale para o Palmeiras, vale para o Flamengo, enfim, para os demais participantes. O prêmio na semifinal vai para $2.300.000, tá? E o bicho começa a pegar mesmo na final. Quem for para a final tem como prêmio, como vice-campeão, $7 milhões. O prêmio pelo título é de 24 milhões. Não, é isso? $24 milhões. Caraca! Ser campeão da Libertadores esse ano, o vencedor vai levar 130 milhões de reais. Puxa vida. Espetacular. Bom, bora lá. O Jefferson Matos quer saber se a diretoria do São Paulo vai contratar centroavante. O prazo se encerra no dia 12. Só se pintasse alguma coisa muito barata. Não é a tendência, tá? Eu vou ficar muito surpreso se acontecer, sendo bem claro e sincero com você. O Paulo, 1999, perguntando se Galô pode pintar no São Paulo. Deixa eu primeiro ver onde é que está o Igalô. Almeida. Será que é esse? Nigeriano de 36 anos de idade. Não está mais, né? Ou deixa eu ver se está. Temporada 24-25.
34 jogos, 7 gols e 2 assistências no Almeida. Odion e Galo. Vou checar direitinho antes de mandar mensagem pro pessoal. Mas eu acho que vai no mesmo perfil dos outros dois, do Abubakar e do... tá livre no mercado. O último clube dele havia sido o Almeida, tá? Tá sem clube desde 1º de julho de 2025. Representado pelo ANEC PMG. Deve também custar um caminhão de dinheiro, cara. Se o Paco Alcácer não foi alvo, acho difícil que o Igalo seja o jogador que passou recentemente por Al Hilal. Quer ver? Deixa eu descobrir o salário do Igalo. Salário. R$430 mil por semana. Estamos falando de 1 milhão, mais de 1.600.000 por mês, cara. Aí fica difícil, né, pegar. Paulão, não vai, tá? Para rolar, o São Paulo vai precisar trazer alguém barato. E para trazer alguém barato que não vai jogar, não sei se vale a pena. O DM do São Paulo deu uma esvaziada, diminuiu. A expectativa real de o Lucas Moura e o Luiz Gustavo estarem à disposição para o jogo da Libertadores. O Oscar também está em reta final de recuperação. Coisa tem dado uma melhorada, tá bom? Você acha que o São Paulo deve contratar centroavante? Eu acho que não porque antes do centroavante, até o centroavante pegar o ritmo de jogo, já terminou o Brasileirão. Mais do que o Brasileirão, a preocupação muito grande é na Libertadores, né?